Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3. É um prazer estar com vocês nesta videoaula em que daremos continuidade ao conhecimento dos fármacos utilizados para tratamento das infecções odontológicas, os antibióticos. Agora nós abordaremos os fatores que influenciam a resistência bacteriana aos antibióticos e os mecanismos bioquímicos de resistência aos antibióticos. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula são Lenita Vamacher, Penildon Silva ou Hang Day. A resistência bacteriana, ela surge em decorrência de alterações genéticas da célula bacteriana. Esta resistência bacteriana, ela poderá ser natural ou adquirida. A resistência bacteriana natural, ou também dita intrínseca, indica que alguns micro-organismos sempre foram resistentes a certos antibióticos. Ou seja, penicilina G sempre foi resistente a enterobactérias. Ampicilina e amoxicilina são antibióticos que sempre foram resistentes ao micro-organismo Klebsiella. Essas bactérias, elas não possuem um processo metabólico ou um local-alvo que seja afetado por esses antibióticos. A resistência bacteriana adquirida, ela é apresentada por bactérias que eram anteriormente sensíveis a antibióticos e se tornaram, então, resistentes por um ou outro processo ou mecanismo de mutação, processos de recombinação genética, como conjugação, transformação e transdução, ou ainda por transposição, os transposons. A mutação é uma alteração genética que ocorre espontaneamente nos cromossomos das bactérias. Ela não é induzida pelos antibióticos. A taxa de mutações espontâneas nas populações bacterianas é muito baixa para qualquer gene. A probabilidade é de que ocorra a mutação de uma célula em cerca de 10 milhões durante a divisão celular. Produzirá uma célula filha que encerra uma mutação em determinado gene. Na maioria das vezes, a mutação cromossômica ela não tem relevância clínica, porque os mutantes apresentam patogenicidade reduzida. A resistência bacteriana adquirida, ela pode ocorrer, então, por processos de recombinação genética, como, por exemplo, a conjugação, transformação e transdução. Vamos entender um pouco sobre cada um desses processos. O primeiro deles, a conjugação, envolve o contato célula a célula, bactéria a bactéria, durante o qual o DNA cromossômico ou extracromossômico ele é transferido de uma bactéria para outra. Os plasmídios, contendo genes de transferência, que são chamados plasmídios R, eles são responsáveis pelo principal mecanismo de disseminação de resistência. Plasmídios são elementos genéticos que, além do cromossomo, que podem também replicar. Eles são constituídos por alças fechadas de DNA que encerram apenas um gene ou muitos genes em número de 500 ou mais. Os plasmídios que transportam genes de resistência aos antibióticos são chamados de plasmídios R. Já no processo de transformação, poucas bactérias podem captar DNA de outra no meio ambiente e incorporá-lo ao genoma por recombinação homóloga normal. Esse processo de transformação não possui importância clínica.
Processo de transdução é o processo pelo qual o DNA do plasmídio é incorporado em um vírus bacteriano e transferido para outra bactéria da mesma espécie. É importante no aumento da resistência de estafilococos e estreptococcus. E o quarto mecanismo de resistência bacteriana adquirida através dos transposons. Transposons são segmentos de DNA que são transferidos ou transpostos de um plasmídio para outro e também do plasmídio para o cromossomo e vice-versa. Os transposons, eles podem transportar genes de resistência para uma nova espécie de bactéria. Portanto, a resistência bacteriana nas populações, ela pode ser disseminada de pessoa a pessoa pelas bactérias, de bactéria para bactéria pelos plasmídios e dos plasmídios para plasmídios ou cromossomos pelos transposons. Vamos entender agora os mecanismos bioquímicos de resistência aos antibióticos. Nós temos 4 principais. O primeiro deles é a produção de uma enzima que inativa o fármaco, alteração do local sensível ao fármaco ou do ponto de ligação ao fármaco. Terceiro, a diminuição da concentração do fármaco na bactéria, são as bombas de efluxo. E o quarto são as alterações das vias enzimáticas. Então, o primeiro mecanismo bioquímico de resistência aos antibióticos é aquele em que as bactérias elas podem conter genes que codificam a produção de enzimas com propriedades de quebrar ou promover alterações estruturais no antibiótico, tornando-o inativo. Então, vamos ver um exemplo. As beta-lactamases são enzimas que são capazes de clivar o anel beta-lactâmico das penicilinas e da cefalosporina. Nós temos aqui destacados nessa estrutura, em vermelho, o anel beta-lactâmico. A beta-lactamase é uma enzima produzida por uma bactéria, como, por exemplo, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorreia, Neisseria meningitidis, que são capazes, então, de clivar o anel beta-lactâmico, inativando, então, antibióticos da classe das penicilinas e das cefalosporinas. Outro exemplo são as enzimas acetiltransferases, que são capazes de inativar o cloranfenicol, e as quinases, que são capazes de inativar os aminoglicosídeos. O outro mecanismo de alteração é a alteração de acesso ao sítio ativo. Então, nós temos aqui um antibiótico, tentando entrar na célula bacteriana para exercer a sua ação bactericida ou bacteriostática. Os antimicrobianos, geralmente, eles entram nas bactérias através de canais proteicos, chamados porinas, localizados na parede celular de bactérias gram-negativas. Os plasmídios, eles são capazes de inibir a síntese de canais de porina, evitando a entrada de antibióticos hidrofílicos na bactéria. Neste caso, nós observamos uma mudança estrutural no alvo, onde o antibiótico iria se ligar para que ele pudesse entrar na célula. E o antimicrobiano, então, ele perde a capacidade de se ligar ao sítio e a ligação ao antibiótico, ela fica, então, bloqueada. O terceiro mecanismo bioquímico de resistência aos antibióticos, ele se refere a bombas no interior da bactéria, que são chamadas de bombas de efluxo, que fazem com que, quando o antimicrobiano que entra na célula, ele seja lançado para o meio externo. As bactérias produzem proteínas que funcionam como bombas excretoras. O
quarto mecanismo de resistência aos antibióticos se refere à alteração das vias enzimáticas bacterianas. Então, aqui nesse exemplo, as bactérias, para realizarem a síntese de ácidos nucleicos, elas precisam da ação de duas enzimas, a dihidropiteroato sintetase e a dihidrofolato redutase, as quais transformam o PABA, ácido paraminobenzoico, em DNA. O antibiótico Bactrim, composto pelos fármacos sulfonamidas e trimetoprima, atuam especificamente inibindo essas duas enzimas, a dihidropiteroato sintetase e a dihidrofolato redutase. A resistência bacteriana a este fármaco acontece devido à produção pelas bactérias de uma terceira enzima, a dihidrofolato sintetase, a qual possui baixa afinidade pelas sulfonamidas, ou seja, a sulfonamida não inibe a dihidrofolato sintetase, mas esta enzima mantém a afinidade pelo PABA e consegue então sintetizar o ácido fólico e, como consequência, consegue manter sua síntese de DNA. Então, nesta videoaula, nós abordamos os fatores que influenciam a resistência bacteriana aos antibióticos, a mutação, conjugação, transformação, transdução, os transpósons e os mecanismos bioquímicos de resistência aos antibióticos. Na nossa próxima aula, iremos abordar o mecanismo de ação dos fármacos antimicrobianos. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula.